abençoado, graça e paz. Então, meus queridos, é muito importante nós levarmos em conta toda a pontuação da Bíblia, né? Porque eu gosto muito de repetir isso nas lives, nós que estivemos muito tempo dentro de um sistema futurista, então a nossa mente ela foi muito mal educada a respeito de ensinamentos escatológicos. Então a nossa mente ela foi bombardeada com falsos ensinos, ensinos que não estão em linha com as escrituras. Então eu sempre busco aqui trazer uma reflexão, sempre busco aqui trazer algo para acrescentar, e nós vamos aí caminhando aí, meus queridos. Cada passo que nós damos é um crescimento, né? É um entendimento que é aberto. Enquanto você estiver vivo aqui nesta terra, você nunca pode dizer, eu sei tudo. Porque sempre tem alguém que sobressai. Sempre tem alguém que conhece um pouco a mais. E é com esses que nós vamos aprendendo uns com os outros. E vamos crescendo na graça e no conhecimento. Então, meus queridos, como aconteceu nos dias de Noé, ou no tempo de Noé. Então, esse é o tema da nossa live. Eu quero começar aqui lendo o capítulo de Lucas, capítulo 17 de Lucas, no versículo 26 ao versículo 29. Foi daqui que eu tirei o título da nossa live de hoje. Então, nós vamos conversar sobre isso, amém? Nós vamos caminhar aí, vamos acrescentar algo mais ao nosso entendimento, amém? Olha só o que diz. E como aconteceu no tempo de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Ponto. Então aqui já encerrou uma fala, né? Quando tem um ponto final, encerrou uma fala. Sim ou não? Então aqui o capítulo está dizendo, e como aconteceu no tempo de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Ponto. Acabou a frase. Pelo que eu entendo, né? Um pouco aí na aula de português, quando põe um ponto final é porque a frase acabou. Agora continua outro. Aí continua outras frases aqui, né? Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ponto de novo. Então veio o dilúvio e fez morrer todos. Morreu todos? Não, não morreu todos. Tá vendo, meus queridos? São leituras assim que nós devemos prestar bem atenção, né? Morreram todos no tempo de Noé? Não. Morreu todos aqui na sequência que nós vamos ler? Como também aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Ponto. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Todos aqui, está incluído Ló? Não. Está incluída a sua família? Também não. O todos aqui no tempo de Noé foram toda a raça humana? Não, não foi. Então, nos dias do Filho do Homem, vai acontecer de igual forma. Porém, não serão todos. Foi isso que aconteceu no ano 70. Não morreu todos. Ficaram alguns. É claro que ficou alguns, né, meu querido? Se nós estamos aqui, né? Nós, de uma forma ou de outra, nós viemos de geração em geração até chegar Brasil. Geração em geração até chegar Estados Unidos. Geração em geração até chegar outras nações. Diante dessa introdução aqui, eu quero ler também, deixa eu ver aqui se eu encontro, Eclesiastes capítulo 1, verso 4. É porque o sistema religioso futurista, eles dizem que na vinda do Filho do Homem sobre as nuvens,
dentro da visão deles literativa, porque eles pensam literal. O sistema futurista, eles lê as escrituras como se ela fosse escrita em português. Eles abrem esse livro, Bíblia, né? E eles acham que porque está em português, ela foi escrita para brasileiro. Ela não foi escrita para brasileiros. Ela não foi escrita para americanos. Ela não foi escrita para japoneses. Ela não foi escrita para africanos, portugueses, não. Ela foi escrita para judeus. Dentro de uma cultura, dentro de uma linguagem de figura e dentro de um contexto histórico e regional, né? Então, meus queridos, a Bíblia, ela não foi escrita para os brasileiros, tá? Ela está numa tradução português, mas ela não foi escrita para nós brasileiros, ok? Ou seja, se eu escrevo um livro em português e alguém quer fazer uma tradução desse livro, é claro que nós temos gírias. Vocês sabem que no Brasil existem muitas gírias, existem muitas expressões que outros países não entendem. Eu já citei aqui um exemplo aqui do México. Se para você entender certas coisas, você precisa entender a cultura deles, você precisa entender o vocábulo deles. O vocábulo espanhol não é o mesmo do vocábulo português. É 50% de diferença. Você entende muitas coisas em espanhol, mas nem tudo que você fala em português, para eles, é a mesma coisa. Então, meus queridos, a Bíblia foi escrita dentro de um contexto judaico, dentro de uma linguagem judaica, dentro de um comportamento judaico, de uma cultura judaica. Então, isso tem que ser respeitado. Mas o sistema religioso, eles pegam tudo e aplicam na mente do incauto como se tudo o que está escrito fosse literalmente e para os nossos dias. E não é. Não é assim. Então, meus queridos, aqui nós lemos na introdução que, assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Então, meus queridos, aí está o grande enigma, né? E nós aprendemos a ler a Bíblia assim como está, sem buscar o porquê que está escrito assim, porquê dessa frase, porquê que todos, esse todos aqui incluía Noé? Não. Esse todos aqui incluía Ló? Não. Esse todos aqui incluíam no ano 70 toda a humanidade? Não. Então, meus queridos, a pergunta que nós fazemos dentro dessa introdução é: dentro desses eventos aqui, tanto de Noé como de Ló, o mundo acabou? O mundo acabou, meu querido? Porque eles dizem que na vinda do Filho do Homem, o mundo vai se acabar. Ok. Mas aqui está dizendo que como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. E assim como no tempo de Noé o mundo não se acabou, assim como no tempo de Ló, Sodoma e Gomorra, o mundo não se acabou, assim também na vinda do Filho do Homem, que já se deu no ano 70, é claro que dentro de uma visão preterista, dentro de uma visão futurista, só Deus sabe, né, meus queridos? Porque já estamos aí no século XXI. Os escritos foram escritos aí no século I. Então, do século I até o século XXI já se passou 20 séculos para 21 e eles estão futurando. É porque muitas pessoas que não querem dar o braço a torcer à pregação, então eles se agarram na tradição religiosa. E eles não consideram os escritos. São várias e várias e várias datas que o sistema religioso
profetizou, né? Porque eles são profetas, né? Eles profetizaram várias e várias vezes a vinda de Jesus. Uma coisa interessante, meus queridos, que eu quero abrir um parênteses aqui. Você sabe que lá no começo de Mateus 24, toda a escatologia de Jesus, ele está, como está entrançado, ou pegado, preso, né? Ali junto, ali, meus queridos, não pode soltar, né? Não pode soltar. A escatologia de Mateus 24 não pode se soltar do templo, não pode se soltar da cidade ser sitiada, não pode. Então a escatologia sem o templo não tem como ser aplicada nos dias de hoje. E diga-se de passagem, meu querido, do ano 70 para hoje, nunca foi construído nenhum templo em Israel. E veja, meu querido, que Deus, ele é tão magnífico, ele é tão tremendo, que você sabe, meu querido, que se Deus não derrubasse o templo, aquela raça de idólatras, escribas, fariseus, aquela turma que crucificou Jesus, se o templo não caísse, meu querido, até hoje eles estavam sacrificando animais. Sim ou não? Se aquele templo físico não fosse destruído como foi profético pela boca do próprio Messias, até hoje eles estariam sacrificando animais. Até hoje a Torá, a lei levítica, ainda estava em andamento. Então Deus, sabendo da dureza do coração dos judeus, porque a maior batalha, eu falo batalha assim, não que Deus está lutando com alguém, porque Deus não está lutando com ninguém, meu querido. Quem luta é os homens. Aí, como está acontecendo aí em Israel, Israel está lutando contra outro povo, né? E vocês sabem qual o resultado, né, disso aí, né? Vocês sabem também quais são os interesses, né? Hoje eles pegam e dizem, está escrito. Ô, meu querido, está escrito. Quantas batalhas Israel já travou do ano 70 para cá? Israel, meu querido, sempre foi uma nação de guerra. Eles guerreiam por qualquer coisa. E você sabe, meu querido, que para eles construírem o templo hoje, eles vão precisar brigar muito. Eles vão precisar brigar muito. Porque se eles quiserem construir no ponto onde existia o antigo templo que foi caído no ano 70, aí, meu querido, eles vão ter que pedir permissão, né? Para quem está ocupando o local. E é claro, meu querido, dentro de uma batalha de guerra, né? Eles têm isso dentro deles. Conquistar. Bom, mas tudo bem. Olha aqui, meu querido. Até hoje eles estariam sacrificando animais. Agora, meu querido, a escatologia futurista, ela pode ser aplicada nesse tempo, do ano 70 para cá? Quantas profecias do sistema religioso? A igreja que eu falo é os templos, né? Os templários, as organizações religiosas, o adventismo, as assembleias, os metodistas, presbiterianos, todos eles, meu querido, já lançaram suas cartadas aí dizendo, olha, Primeira Guerra, Jesus está voltando. Só que eles não entenderam que para Jesus voltar, o templo tem que estar de pé. Porque toda profecia escatológica, ela é embasada, ela tem ali o firmamento, ela tem aí a estaca do templo de pé. Então era o sinal, meu querido, da escatologia. Era o templo. Então, meu querido, do ano 70 para cá, a religião só mentiu. Mentiu. Por quê? Para a escatologia se concluir, o templo tem que haver o templo. E o templo, meu querido, nós sabemos que o templo deixou de ser físico, há muito tempo, meu querido. O templo deixou de ser físico. Não é do interesse de Deus que tenha templos físicos. Não é, meu querido. Não é interesse de Deus haver templos físicos. Não é, meu querido, projeto do Messias
naquela era, não era profeta do Messias, templos. Porque se fosse, não haveria a queda do templo, ele estaria até hoje. Para que derrubar e construir outro? Para quê? Então, meu querido, quero ler algo aqui. Com exemplos da história antiga do povo de Deus, Jesus alerta seus seguidores para que estejam atentos. Quem eram os seguidores de Jesus? Os irmãos sabem quem era, né? Os discípulos e aqueles que deram crédito à pregação do Messias, né? Então, estejam atentos. Olha, meu querido, é uma coisa assim, sabe? Nós sabemos que está escrito que o Filho do Homem não sabia o dia e nem a hora, nem os anjos. O dia e a hora. Não está falando que ele não saberia a geração. Isso ele sabia. E ele deixou sinais desse entendimento. Então, outra coisa, Jesus não precisaria alertar aqueles discípulos daquela época para tomarem os cuidados. Porque se fosse acontecer depois de 2000 anos, meu querido, é muito também, né? Mas é que o Filho do Homem não sabia o dia. Não sabia o dia, nem a hora. Mas ele sabia que não passaria aquela geração. Então não tinha por que Jesus, ele alertar aquele povo. Não tinha por que ele colocar pânico na mente daqueles discípulos, meu querido. Não teria por que ele, naquela conversa em particular, porque os irmãos sabem que em Mateus 24 está uma conversa fechada entre os discípulos e Jesus. Então toda vez que você lê, e quando vocês verem, vocês, ele está se referindo aos discípulos. E o sistema religioso, meu querido, dentro do ensinamento futurista, eles chamam Jesus de mentiroso. Porque ele diz que Jesus não disse nada aos discípulos. Mas isso ficou escrito para nós. Não foi intenção de Jesus tomar esse ponto de vista. Tudo bem que os escritos ficaram aí, porque são relatos, que entrou para a história, inclusive, né? São relatos, é claro, mas quem eram os ouvintes originais de Jesus? Não éramos nós, com certeza não éramos nós. Nós nem existíamos ainda, o Brasil nem havia sido descoberto ainda. Então, meus queridos, ele está dizendo assim, mantenham-se vigilantes. Meu querido, quando alguém diz para você, fica vigilante. Se alguém falar isso para você, meu querido, é porque vai acontecer a qualquer momento, não é isso? Fica vigilante, irmão. Fica vigilante porque vai acontecer a qualquer momento. Agora, se vai acontecer daqui 5 anos, meu querido, para que eu vou falar para essa pessoa ficar vigilante? Para ela ficar 5 anos esperando algo acontecer? Não. Não é assim. Olha, não podemos interferir no tempo, né? Mas devemos estar preparados para o momento que a hora de Deus se fizer presente dentro do nosso tempo. Pode ser hoje, pode ser daqui 1000 anos. Isso aqui, meu querido, que eu quis trazer aqui, é um comentário, né, de um futurista. Porque eles dizem assim, mas está escrito que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Essa é a saída deles, né? Só que já se passou 2000 anos. Não é 1000, não é um dia, não é 1000. Né? Muitos cristãos das primeiras comunidades, não vendo realizar-se sua esperança, corriam o risco de levar uma vida sem compromisso. Será mesmo, querido? Será mesmo? Será que eles queriam levar uma vida sem compromisso? Por causa que eles eram descompromissados com a vida? Não, porque eles creram na pregação. Acomodada como se tivessem perdido o sentido de viver. O evangelista chama atenção para o risco dessa atitude pessimista. Em nossos dias, muitas pessoas entraram nessa onda. É preciso manter viva a chama da esperança. Ou seja, essa chama da esperança não ardeu no coração da igreja primitiva. Porque se já se passou 2000 anos, então não foi no coração deles. Então, o apóstolo Paulo também não falou nada para esses homens. Não falou nada para Timóteo. Não falou, o apóstolo Pedro, que nós vamos ver aqui, também
ele foi mal intencionado. Ele foi o quê? Um falso profeta? A pergunta que eu faço dentro dessa leitura aqui é: será que os primeiros cristãos da igreja primitiva do século I, ali na era de Jesus, será que aqueles cristãos estavam crendo na esperança, meu querido? Ou, como esse comentário futurista diz, que eles estavam descrentes? Que eles estavam vivendo, como é que está escrito aqui? Que eles estavam vivendo uma vida descompromissada. Não, não é isso. Quem está vivendo uma vida descompromissada hoje, meu querido, sem dar crédito ao que foi escrito, são os líderes religiosos de hoje. E nós podemos ver. Olha aí. Eu quero ler aqui antes Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o verso 43. Olha como eles estavam vivendo, meu querido, sabendo que a vinda do Filho do Homem estava próximo. Próximo. Então, essa é a verdadeira atitude de quem crê nas Escrituras. Eles criam fielmente nas Escrituras. Na pregação dos discípulos, eles não duvidaram da pregação dos discípulos, eles não duvidaram da pregação dos apóstolos. Por isso que eles tomaram essa atitude aqui. Não é o que nós vemos hoje. Atos Apóstolo 2, 43. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Nós sabemos, queridos, que esses sinais e maravilhas ocorreram naquele século para dar autoridade à pregação daqueles homens. Esse era o propósito dos sinais e prodígio, para que eles, ao ver os apóstolos, os discípulos, exercendo autoridade, poder sobre as enfermidades, a sua pregação teria mais autoridade. Foi isso que aconteceu naquela época. Os sinais e prodígios aconteceram naquela época. E hoje, meu Orlando? Hoje não. Hoje não. Desculpe. Ah, irmão, você não tem fé. É claro que eu tenho fé. Eu tenho fé para crer no que está escrito. Eu tenho fé para crer, meu querido, que nós já somos curados. Eu tenho fé para crer que nós já somos purificados. Eu tenho fé para crer que nós já somos santificados. Eu tenho fé para isso. Ah, irmão, você não pode pensar assim. Essa é a fé que, meu Deus, não o Deus da religião, o Deus da Bíblia, ele me endosou com essa fé, para crer no invisível, não no visível, não no colocar uma fita no braço, não de crer num óleo que pode batizar você com o Espírito Santo. Não, isso não. Isso é macumbo-evangelho. Isso não tem nada de evangelho, nada. Você não vê os discípulos fazendo isso, né? Você não viu Jesus passando óleo na cabeça de ninguém. Você não vê Jesus fazendo campanha. Você não vê Jesus distribuindo envelope. Você não vê Jesus fazendo campanha da casa própria. Você não vê isso. Então, meu querido, nós temos que ser maduros e analisar, examinar as Escrituras. Então, esses sinais aconteceram na época dos apóstolos. Hoje não. Hoje os apóstolos, o milagre deles é a conta bancária. O milagre deles é mansões em todos os locais, são as empresas que eles compram. Esses são os sinais dos apóstolos de hoje. Esses são os sinais. Essa semana mesmo eu estive assistindo um vídeo, e são várias pessoas que entram na fila para receber uma cura desse tal apóstolo aí, e da mesma forma que eles entraram, eles saíram. Ué, mas eles não têm aí a unção dos sinais e prodígios, assim como aqui, ó, extraordinários sinais e maravilhas eram realizados pelos apóstolos? Uma fila lá com pessoas em cadeira de roda, pessoas com câncer, pessoas que estavam ali sem poder andar, e do mesmo jeito que entrou na fila, o homem pôs a mão lá, né, a mãozão lá, do mesmo jeito que ele entrou, saiu a pessoa. Do mesmo jeito. Por quê? Porque não há esses sinais
nesses homens de hoje. Os apóstolos, eles estavam lá no primeiro século. Hoje, meu querido, são todos só um povo. Um povo só. Podemos ter alguns dons, né? Podemos ter o dom de dar uma lição, de explanar uma pregação. Podemos ter esse dom, mas não é título. Eu não sou pastor. Eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou evangelista. Me deram esses títulos. Mas eu, meu querido, diante da revelação da graça, diante desse evangelho maravilhoso, eu descartei os títulos. E eu me contento só de ter o título de Filho de Deus. Para mim é o suficiente. E eu sou grato a Deus por isso, que chegou esse entendimento, que pela fé nós somos filhos de Deus. Amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 aí também, o 44, versículo 44. Olha só, meu querido. Todos os que criam, isso lá na igreja primitiva, lá na igreja que se reunia lá no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, no tempo dos discípulos, esses que ouviram a pregação, esse mundo que foi evangelizado naquela época que os futuristas esperam que o mundo de hoje seja também evangelizado, não é o mundo de hoje, meu querido. A evangelização aconteceu naquela época e todos ouviram a pregação. Todos. Então, um dos sinais dos futuristas é que todo mundo seja evangelizado. E foi já evangelizado. Ah, mas não, já foi evangelizado. E é claro que o número de pessoas tem uma grande diferença no dia de hoje. Você imagine, a cada instante está nascendo criança. Nesse exato momento está nascendo milhares e milhares e milhares de crianças. E você sabe que diante do ensino religioso, uma criança ela só pode ser considerada que ela crê após os 12 anos. E nesse intervalo de um ano de nascido até 12 anos, já nasceram outras e outras e outras e outras e outras, milhares e milhares e milhares. Então, o mundo vai esperar essa criança de hoje chegar numa maturidade para crer na pregação. E depois, meu querido, dentro de mais 12 anos, vai nascer outras. E vai nascer outras. Ou seja, se do ano 70 para hoje eles não deram conta de pregar o evangelho, é claro que daqui para frente que não vai mesmo conseguir, porque o mundo está em movimento. Então é claro, meu querido, que a pregação já se foi dada naquela época, naquela geração. Então olha só, meu querido, a atitude do povo que creram na pregação. Olha só, essa é a atitude daqueles que crê na pregação do Messias. Atos dos Apóstolos 2:44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Olha que maravilha, meu querido. Olha que maravilha. Tá igualzinho hoje, né? Todos têm tudo em comum, né? A ovelhinha tem tudo em comum com o líder, né? Tá tudo em comum. O líder tem um carrão, a ovelhinha também tem um carrão. O líder tem uma casa na praia, a ovelhinha também tem uma casa na praia. Aquele que fica lá na portaria tem tudo em comum com o pastor presidente. Tem tudo. Tá tudo igualzinho, tudo em comum. Será mesmo? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 45. Olha só, meu querido, como que era a atitude daqueles que criam na vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. Como eles creram na pregação, eles vendiam suas propriedades. Claro, Jesus vai voltar. Para que eu vou querer propriedade? Se Jesus vai vir para julgar o mundo, para julgar a raça, para quê? Se eu sei que eu vou subir. Esse era o pensamento deles. Essa foi a pregação que passaram para eles. Esse foi o entendimento. Ou seja, aquele povo da igreja primitiva, eles pensaram assim, bom, Jesus vai voltar, ele prometeu. E vai ser nessa geração. Então, para que eu vou acumular bens? Para que eu vou acumular bens? Então, o que eu vou fazer? Vou vender as propriedades e bens
e dividir o produto entre todos. Olha que maravilha, meu querido. Olha que maravilha. Pastores, apóstolos, bispos da geração século 21. Vocês que creem na vinda de Jesus no dia de hoje. Pega esse carro importado aí seu. Pega essa casa. Essa casa não, né? Casa quem tem é os membros, né? Você tem mansão. Pega essa mansão aí. Pega essas fazendas aí cheias de gado, né? Não sei para que um apóstolo quer fazenda cheia de gado. Não sei, eu não sei. O que passa na cabeça desse homem? Será que ele vai dar um churrasco na vida do Messias? Talvez, né? Por que eles não pegam todos os seus bens? Aquele lá que está lá no Brás, naquele templo bonito, por que ele não pega o canal de TV dele, as empresas dele? Por que ele não pega tudo aquilo, vende tudo? Que ele diz que ele não tem nada, né? Coitadinho, né? Coitadinho do bichinho, né? Ele não tem nada. Olha, meu querido, eu fico assim imaginando, sabe? Eu fico imaginando a cegueira do povo. Porque um homem, meu querido, que vive em um luxo, as melhores roupas, os melhores carros, viaja a cada momento que quer, viaja, e lá para aquela cidade lá, é uma cidade aí muito famosa aí, o pessoal vai, qualquer momento eles vão. É só pegar o telefone aqui, ó, separa aí um jato aí para mim, que eu vou fazer uma visita lá naquela cidade lá do ouro lá. É assim, ó. A pergunta que eu faço, meu querido, eles têm tudo em comum com as ovelhas? As ovelhas têm tudo em comum com esses líderes? Claro que não. Eles fariam isso aqui, que os ouvintes de Atos dos Apóstolos 2,45 fizeram? Eles teriam coragem de fazer isso? Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Eles creram. A igreja primitiva creram fielmente a pregação dos discípulos e dos apóstolos. E hoje, meu querido, diante dessa ostentação religiosa, eles creem? Essa é uma pergunta que eu deixo. Olha, meu querido, eu fiz aqui uma pequena pesquisa, e eu não vou citar o nome aqui de nenhum, mas os irmãos já, ao passo que eu vou ler aqui, os irmãos já vão saber quem é o pastor evangélico mais rico do mundo. Do mundo não é do Brasil, né? Olha aí, meus queridos, isso aqui são pesquisas que eu peguei, né? O pastor evangélico mais rico do Brasil é o Pim, 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 Pim. De acordo com a Forbes, em 2013, essa pesquisa é 2013. Só naquela época lá de 2013, esse homem aí, ele tinha uma fortuna de 2 bilhões de reais. Além de ser um líder religioso, esse bispo é também empresário. Esse bispo é empresário. E ele diz, eu não tenho nada. Eu sou mais pobre do que vocês. Ele tem essa cara de pau de falar, né? E o povo acredita. De acordo com o site Glassdoor, os pastores evangélicos dessa instituição aí têm salário entre R$ 1.884 a R$ 7.265. Não é por ano não, viu? É mensal. Isso aqui, meu querido, é uma estatística do ano de 2013. É claro que esses pastores ganham muito mais nos dias de hoje, né? Tem pastores aí, em Pernambuco mesmo, tem um pastor que ganha mais de R$200 mil por mês. Pode-se dizer, meu querido, que esse homem aí, que ganha R$200 mil por mês, ele tem tudo em comum com aquela ovelhinha que está lá no banco? Será que tem, meu querido? Seja sincero. Eles veem esses homens como semideuses. Eles idolatram esses homens. E defendem, né, os seus cargos, né? Diz assim, não, ele é benção, tem que dar mesmo. Não tem problema não. O dinheiro é seu. Só que nós vamos mostrar as verdades, né? Vamos mostrar. Uma hora, a ficha desse abençoado aí cai. Uma hora vai despertar. Vai, peraí, tá errado isso aí. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Esse homem aí tem carro importado e eu ando de bicicleta. Então já não é comum, né? Diante, meu querido, da visão futurista, que eu posso dizer que 99% das denominações evangélicas, eles
são futuristas. E para você defender o futurismo, você tem que dizer, né, em outras palavras, que os apóstolos, eles foram falsos profetas. E podemos começar aqui por Paulo, né? Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, ele diz assim, ó: afirmamos a todos vós, vírgula, pela palavra do Senhor, que nós, olha o verbo aplicado aí, meu querido, nós, o apóstolo Paulo e quem estava lendo a carta, né? Esse é o nós, né? Mas eles pegam tudo isso aqui e dizem, não é nós, Paulo e os discípulos, não. É nós hoje, Brasil. Então tira Paulo, tira os ouvintes e põe nós. É assim que eles leem as escrituras. Ou seja, não existia ouvintes do apóstolo Paulo naquela época. Não havia ouvintes dos discípulos naquela época, não. Eles não falaram para eles, falaram para uma geração que nem existia ainda. Esse é o pensamento religioso, né? Então, olha só, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. É claro que não, né? Primeiro seriam a ressurreição dos que dormem, mas eles estão dentro desse verbo aí, nós. Continuando aí, agora o apóstolo Pedro, será que ele foi um falso apóstolo? Será que a pregação dele foi falsa? Diante do estudo futurista, mentiu pra caramba. Eu não falo que Pedro mentiu. Eu não falo que o apóstolo Pedro mentiu. Quem fala é os futuristas. 1 de Pedro 4,7. Ora, está muito longe. É isso que está escrito? Não. Está muito próximo. Próximo, meu querido. Se você puxar em uma versão latina, está muito cerca. Reina Valera 1858. Mas el fim de todas as coisas se acerca. Olha só, meu querido. Olha só como é que está escrito aí. O apóstolo Pedro, ele está dizendo que está muito, não é próximo. Próximo já poderia dizer que é um pouquinho mais distante, né? Mas olha que o apóstolo Pedro, ele usa uma conjugação aqui muito forte. Ele está dizendo assim, ó, ora, está muito, muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso, meus ouvintes, e vigiai em oração. Agora, meu querido, por que o apóstolo Pedro iria falar isso a seus ouvintes? Tende bom senso e vigiai em oração. Porque vocês vão estar vivos até o século 21. Então, até lá, vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando. Porque está muito próximo. Só vai levar 2000 anos. Quantos já não morreram, meu querido, depois dessa pregação aqui do apóstolo Pedro? Quantos não morreram? Então quer dizer que essa pregação aí foi falsa? Quer dizer que o apóstolo Pedro mentiu para esses homens? Depositou em seus corações uma falsa expectativa? É isso que nós observamos no ensino futurista. Aí vem aquela famosa falácia religiosa. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Já se passou 2000 anos. E vão se passar mais. Tá, meus queridos? Nós que estamos no século 21, está se levantando um povo que é contra o futurismo. Eu e mais muitos que estão aqui comigo, está dizendo não à pregação futurista. Nós, meu querido, não vamos mudar tudo, mas nós vamos deixar um legado. Meus filhos receberão esse legado. Eu não vou mentir para eles acerca das escrituras. O que eu puder passar, eu vou passar. Então, 2000 anos já se passaram e vão se passar mais. Queria eu estar vivo, meu querido, na era dos discos voadores. Bem velhinho mesmo, enrugado assim, ó. Eu falei para vocês
que Jesus veio no ano 70 e vocês estão esperando. É complicado, né? E o que poderia dizer, meus queridos, desses apóstolos aqui? Os verdadeiros aqui, né? Os verdadeiros. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, os discípulos. Timóteo, que também orientou aí os seus ouvintes a ficarem com seus corações esperançosos, né? Até a vinda de Jesus. Então, se as profecias deles não se cumpriram, meu querido, eles estão enquadrados em um artigo da lei mosaica, que eu vou ler aqui para vocês. Olha só, Deuteronômio, capítulo de número 18, o verso 21 ao 22. Olha só o que diz. Mas vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Deuteronômio, capítulo 18, verso 22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. E foi isso que aconteceu no sistema religioso, nas primeiras igrejas os primeiros templos aí que foram levantados, muitos profetizaram a vida de Jesus. Então eles estão enquadrados nisso aqui, ó. Se essa mensagem não se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenho medo dele. Deixa eu ver como é que fica aqui nessa linguagem, na linguagem de hoje, meu querido. Deixa eu ver aqui. Mas vocês vão ficar pensando assim, como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido. Olha aí, meu querido. E está cheio de profeta atrevido no século XXI. Está cheio. Profeta que diz que o Senhor falou e o Senhor não falou nada. E vocês não precisam ter medo dele. Por isso, quando você abre aí, meu querido, as redes sociais aí, cada dia tem um profetizando aí. Olha, meu querido, o que é de falsos profetas que tem aí nas redes sociais, no YouTube. Olha, essa guerra aí, o Senhor mostrou para mim. É para que se cumprisse as escrituras. Não é, não. Esse profeta é mentiroso. É atrevido. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá. Isso o quê? A vinda do Filho do Homem. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E veio a apostasia, meu querido. Eu fiz alguns vídeos aqui passado, falei sobre esses pontos aí, que até o historiador Flávio José, ele disse que naquela época lá, muitos se apostataram da fé, diante do ocorrido, diante da perseguição. Muitos deixaram. Atos dos Apóstolos mesmo, tem muitos relatos lá que muitos deixaram de acreditar por causa da perseguição que eles estavam seguindo, a tribulação que estava acontecendo naquela época. Então, apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aí segue aí o capítulo 2, né, de 2 Tessalonicenses, o verso 4 diz assim, ó: o qual se opõe e se exalta sobre tudo o que se chama Deus, ou que recebe adoração, de modo que ele, como Deus, se assenta no templo de Deus. Aonde que esse homem iria sentar? No templo de Deus. Aonde que está o templo de Deus? No Braz? É no Braz que está o templo de Deus? Ou o templo de Deus, quando Paulo falou essas palavras, o templo estava de pé ainda, sim ou não? Claro que estava. Então era nesse templo que este homem iria se assentar. Mas do ano 70 para cá, meu querido, não há mais templo físico. Aonde que esse homem do pecado vai se assentar? Porque nós sabemos que hoje, dentro da nova aliança, o templo somos nós. Então quer dizer que esse homem vai se assentar em cima de mim? Ué, se nós somos o templo de Deus,
E eles dizem que essas palavras são para os dias de hoje e não tem um templo físico. Do ano 70 para cá não tem templo físico mais. Tem as sinagogas aí espalhadas por todo que é canto. Cada esquina tem um comércio religioso. Mas isso não é templo. Diante das escrituras isso não é templo. Não havia essas coisas de catedrais. Não havia essas coisas de denominações. Nada disso. Era o templo que era o local de adoração. O templo. Nada com igreja Assembleia, nada com igreja Deus e Amor, presbiteriana, o Brasil para Cristo, congregação cristã. Não, nada disso. Isso aí foi o homem que criou. Os que vieram de Constantino, né? Então são as crias de Constantino que criaram os templos. Então, fazendo parecer que ele é Deus. Fazendo parecer, não é que ele é Deus. Fazendo parecer. Agora, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos. Não vos lembrais, o apóstolo, ele está fazendo aqui uma retrospectiva, trazendo uma lembrança para os seus ouvintes. Paulo está escrevendo aqui para os irmãos da Tessalônica, ok? Essa carta aqui foi escrita para os irmãos da Tessalônica, para orientá-los, para passar a eles os acontecimentos que estavam ocorrendo e aqueles que estavam próximos para ocorrer. Essa foi a escrita da carta, ok? 2 Tessalonicenses 2,5. Não vos lembrais de que eu vos disse essas coisas ainda, quando ainda estava convosco? Vocês lembram? Verso 6. E agora vós sabeis o que o detém. Vocês sabem que o que detém o filho do pecado é um que está no trono. Então essa pessoa que está no trono está detendo o príncipe que já estava naquela geração. Ok? E agora vós sabeis o que o detém para que ele seja revelado a seu próprio tempo. E era naquela geração que iria acontecer isso. E aconteceu. Os registros históricos estão aí para todos que querem saber da verdade, acompanhar. Mas o povo não quer ler, meus queridos. O povo não quer pesquisar. E tem aí, nós temos acesso aí, meu querido, a muitos livros aí. Tem aí, Amazon mesmo, você pode baixar aí pelo PDF aí, pode buscar aí no Google aí. Tem vários livros aí que você pode abrir aí e ler. Muitos deles são até grátis, você não gasta nada por isso. Mas o povo não quer, meu querido, pesquisar. O povo não quer examinar as escrituras ao fundo. Ele simplesmente senta no banco, fica de frente para um homem lá, que carrega um título e que tem um ensinamento futurista, que nega tudo aquilo que os discípulos falaram para aquelas comunidades. Dizem que os discípulos mentiram para aquela comunidade, que o próprio Messias mentiu quando ele estava conversando com os discípulos no sermão profético aí, né, que eles estavam em uma conversa fechada, era uma conversa, um diálogo em particular. Esses homens chamam Jesus de mentiroso. E nós não estamos aqui, meu querido, para chamar Jesus de mentiroso. Nós não estamos aqui para chamar os discípulos de mentirosos. Não estamos aqui para chamar o apóstolo Paulo de mentiroso. Não, eles pregaram verdade. E aqueles que deram crédito foram salvos. Salvos do quê? Da grande tribulação. Salvos do juízo que vem naquela era. 2 Tessalonicenses 2,7. Pois o mistério da iniquidade já opera. Olha, essa carta foi escrita, meu querido, entre o ano 50 a 60. Então, meu querido, no início do ano 50, o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Tessalônica que o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, na primeira era, o mistério da iniquidade estava operando e está operando há mais de 2000 anos. E não se manifestou nada. É isso que estou dizendo, né? Então é isso que o sistema religioso futurista diz. Que na época do apóstolo Paulo, o mistério já estava operando, mas está operando até hoje. Olha, meu querido, olha só a sequência da leitura aqui. 2 Tessalonicenses 2,7. Somente há um que agora o detém. Olha só, meu querido, só tinha uma pessoa só que estava detendo esse abençoado de se posicionar. Só uma pessoa só, até que seja retirado. Quando essa pessoa fosse retirada,
o homem da iniquidade iria tomar o poder. A não ser que esse homem da iniquidade está com mais de 2000 anos aí. Porque se até hoje o homem que estava detendo ele no trono, né? Porque é trono aqui, né? Eles estavam governando, são governo, né? Um governo, uma pessoa só pode tomar conta daquele governo se aquela pessoa que está assentada ali naquele governo sair. Se essa pessoa não sai, não morre, ou sei lá o que acontece. Para essa pessoa tomar o lugar, essa pessoa tem que sair. Então quer dizer que até os dias de hoje, essa pessoa que está ocupando o lugar do homem do pecado, está vivo até hoje, então, porque ele não tomou ainda o lugar, né? Romanos capítulo 13, verso 11. Olha só. E isso fazei conhecendo o tempo, que já é. Olha, meu querido, essa palavra aqui, ó. Ó, meu querido, se você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, já é hora de você ir para casa. Tem muita essa expressão, né? Ó, já é hora de você ir para casa. Então você tem que ir, ó. Senão, ó, o couro come. Olha só, o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Roma. E isso fazei, conhecendo o tempo, vírgula, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós tornamos cristãos. Olha, meu querido, o que iria acontecer estava mais próximo do que quando eles receberam a mensagem do Cristo. Não é o que está escrito aqui? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Ou seja, o apóstolo Paulo, antes do caminho de Damasco, ele não era crente. Ele não era cristão. Mas são poucos anos que o apóstolo Paulo tem de ministério aí, né? Antes ele era perseguidor da igreja, né? Ele perseguia a igreja. Ele era um defensor da lei mosaica. Ele era fariseu. Ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Mas no caminho de Damasco, os irmãos conhecem a história aí, ele teve um encontro com Cristo, o ressuscitado. E ele passa a ser agora um seguidor de Cristo. Ou seja, desse tempo até essa escrita de Romanos capítulo 3, verso 11, ele está dizendo que a salvação está agora mais perto de nós do que quando eu me tornei cristão no caminho de Damasco. 1 de Pedro 4, 7. Olha só, meu querido. Eu não sei como está na sua Bíblia aí, mas na minha Bíblia está escrito assim, ó. 1 de Pedro 4, 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Ou então, Pedro mentiu para esses ouvintes aqui. Pedro escreveu uma carta mentirosa. Diante do ensino futurista, Pedro escreveu uma carta mentirosa. Porque aqui Pedro está escrevendo essa carta aos seus ouvintes. Uma carta, meu querido, quando você escreve uma carta, ela tem um destinatário, sim ou não? Ou você escreve uma carta e joga no vento assim, ó. Aí o vento vai e sopra. E passa uma geração, passa duas, passa três, passa 20 gerações. Do século I até o século XXI, essa carta está voando. E os ouvintes do século I não conseguiram pegar essa carta, porque Paulo ligou o ventilador e essa carta está voando. E não é para esse público aqui que Pedro escreveu. Pedro escreveu uma carta futurista. Ele escreveu uma carta que iria voar. O vento ia segurar essa carta. Ia chegar lá no século XXI, na igreja pentecostal, cuscuz com ovo. É isso, né? Interessante, né? Esses abençoados futuristas, né? Ou seja, Pedro não falou com ninguém, Pedro não escreveu para ninguém, Paulo não escreveu para Tessalônica ninguém, não escreveu para os coríntios, Paulo não escreveu para ninguém. Paulo escreveu para uma geração que iria vir depois do século XXI. Agora, meu querido, lembrando que aqui nós estamos falando dos verdadeiros, né? E os verdadeiros apóstolos. Nós não estamos falando desses homens de hoje, ok? Desses homens de hoje que se apropriaram da herança. Eles tomaram a herança por força. Ou seja, algo que Jesus disse para aqueles discípulos que eles ignoram fechamente, meu querido.
Se você vai falar para esses pregadores itinerantes que têm suas agendas lotadas e que cada data é 5 mil reais, falando no baixo, né? 5 mil, 40 mil, 70 mil, eles não conhecem o que eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Mateus 10:8. Eu vou ler aqui, meu querido, só de atrevido, tá? Só vou ler de atrevido, porque os pregadores, os comerciantes da fé, porque esses pregadores itinerantes aí que viajam, que essas empresas religiosas pagam suas passagens com o dinheiro do trabalhador, porque, meu querido, existe muitas pessoas passando necessidade. Existe muitas pessoas passando necessidade e essa igreja que você frequenta aí, esse templo religioso, esse homem aí, para manter vocês presos aí, eles trazem esses comerciantes da fé aí. Pagam uma fortuna para eles passarem uma noite. Ou seja, eles vêm dar prazer para vocês uma noite. Eles estão prostituindo-se. Eles estão prostituindo a pregação. Ou seja, é igual a mulher, a meretriz, né? Uma noite de prazer. Então esse homem aí, para manter o seu público, para manter o movimento, para manter o povo preso ali, eles já não estão aguentando a cara dele mais, então o que ele faz? Ele traz pessoas novas, para manter, né, o povo alegre, né? Para eles não buscar outro ambiente. Então o que ele faz? Ele mantém agendas dentro da igreja. Aí pagam esses homens 5 mil, 10 mil, 30 mil, mas se ele olhar lá dentro do hall de membros, tem pessoas que não têm um aluguel pago, talvez a conta de luz está vencida, talvez uma prestação do carro está sem pagar, talvez o marido está desempregado, mas o que eles fazem? Eles não têm compromisso com essa ovelha, eles têm compromisso com o pregador famoso, que vai vir e gerar buvuca. Porque os cartazes vão ser esparramados por aí. Pregador tal vai vir. Não é nem Jesus, é pregador que vai vir. Não, Jesus não serve, não. Se é a casa de Deus, só por ser a casa de Deus, você já não precisa de ninguém mais. Eu estou aqui porque eu estou com Deus. Então Deus para mim é suficiente, sim ou não? Mas não, Deus não é suficiente. Deus não está segurando ninguém nesses lugares, porque Deus não está lá. Se Deus estivesse lá, meus queridos, não precisava trazer ninguém de fora, não. Não, qualquer um ali do meio ali se levantaria, Deus, ó, descia fogo nele e ele falava uma maravilha. Mas não tem, Deus não está nesse lugar. Porque se Deus estivesse nesse lugar, meu querido, não precisava vir esses comedores aí de dinheiro para vir trazer profecias da carne aí para vocês. Não entra na cabeça da pessoa, né? Então, deixa eu ver aqui, Mateus, né? Mateus 10:8. Eu vou ler aqui só de intrometido, tá? Eu sei que eles não vão dar crédito a isso. Mas são palavras do Messias, né? Será que o Messias tem crédito dentro desses lugares aí? Será que tem? Se tivesse, né? Eles tomariam isso por regra, né? Mas eu vou ler. Mateus 10:8. Curem os leprosos, curem os leprosos e outros doentes. Eles não fazem isso. Claro que não, porque os sinais não é para esses dias, né? Ressuscitem os mortos. Pior ainda, né, meu querido? Pior ainda. Nessa pandemia aí você viu o poder que eles têm, né? Correram tudo lá pro cis-libanês, pregadores aí usando máscara, cheio de autoridade, cheio de sinais de prodígio, né? Ressuscite os mortos, expulse os demônios. Tudo isso, se você tiver o dom de fazer tudo isso, se você tem todos esses dons, olha só o que Jesus vai dizer aqui, ó. Vocês receberam sem pagar. Portanto, deem em dobro, de graça. De graça. Vocês não conhecem essa palavra, né? Não, vocês não conhecem essa palavra, não. Vocês não conhecem essa palavra. Então, eles se apropriaram da herança. Então, eles são o dono do poder, eles são o dono da unção, eles são o dono da salvação, eles são o dono da justificação, eles são o dono de tudo. Então, você precisa ir lá para receber isso. Você precisa ser membro para receber isso. Você precisa pagar
10% do seu salário para você ter isso. Então, tudo aquilo que dentro do ministério de Jesus ele deu de graça, os discípulos também receberam essa ordem. Hoje, os pregadores, principalmente os itinerantes, porque esses homens são terríveis, esses são os piores. Eles não têm compromisso com nada, vai lá, larga suas mentiras, pega o dinheiro do povo, porque para o líder, o presidente lá, o pastor presidente, para ele não vai custar nada, porque não saiu do bolso dele, saiu do bolso de vocês. Ele não está pagando nada, meu querido. Nada, nada. Sai tudo do seu bolso. É por isso que ele não valoriza o dinheiro. Ele não valoriza, porque não é eles que pagam. Quem paga é você. Ou seja, você paga para esses homens virem falar mentira para vocês. Eles não têm compromisso com ninguém. Vai lá, descarrega lá aquela mensagem micro-ondas, né, que já deixou lá em 10 igrejas para trás, diz assim, ó, o Senhor me deu uma palavra. Deu uma palavra, né? Ah, meu querido, eu já comi muito desse reggae aí, viu? Então, voltando aqui, meu querido, 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Eu quis trazer esse versículo aqui, meu querido, só para vocês verem essa palavra próximo. É a mesma palavra próximo que 1 Pedro falou também. Próximo, o fim de todas as coisas. E mais adiante lá, Tessalonicenses também. O próximo ali, meu querido, são tudo isso aqui, ó. Porque a libação aqui, o tempo da partida do apóstolo Paulo já estava próximo. Ele estava sentindo já que os seus dias de terreno ali já estava próximo a terminar. E ele ainda diz assim, ó, eu sei que depois da minha partida surgirão entre vós lobos. Levítico, capítulo 26, verso 29. E comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. Isso aqui é uma profecia, meu querido. Isso aqui é algo que o Senhor já falou lá do Pentateuco, lá para Moisés. Isso aqui aconteceu em várias etapas, meu querido. Tanto lá no intervalo ali do profeta Jeremias, ali naquela época ali, e aconteceu também no ano 70. Né? No ano 70 isso aconteceu. Tá? Levítico 26, 29. E comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. Aí nós entramos na história aqui, né? Para comprovar que isso aconteceu no ano 70. Então Joséfo diz que devido ao cerco das tropas romanas, houve grande carestia em Jerusalém, ou grande fome, né? Grande falta de alimento. Enquanto tudo isso se passava em redor do templo, você vê que a escatologia está tudo coligado ali com o templo, com a cidade. Então, a escatologia hoje, meu querido, não se pode nem aplicar, porque não tem templo. A não ser que estão se baseando no templo lá do Brás, né? Aí tudo bem, né? No templo do Brás lá, né? Aqui não vale, né? Os judeus estão aí lutando aí para conseguir o local de volta para construir outro templo, né? Só que eles querem construir o templo, meu querido, não é porque eles querem só construir o templo, é porque eles esperam o Messias. Quem quer construir o templo são aqueles que não creem nesse Jesus que você confessa aí. Vocês da igreja evangélica, vocês creem que Jesus de Nazaré é o Messias? Vocês creem nisso? Os judeus não. Por isso que eles querem construir o templo. E quando o templo for construído, eles vão começar a sacrificar de novo animais. Por quê? Porque eles não consideram o Messias, Jesus de Nazaré, como cordeiro. Então, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, para eles não vale de nada. Mas se vocês entendessem o propósito deles, e só isso aqui, ó. Vocês vão lá, mas eles querem só que vocês gastem o seu dinheiro lá. Mas eles não estão nem aí. Eles riem. Ele ri dos cristãos. Porque eles não aceitam Jesus de Nazaré como Messias. Eles esperam outro Messias. Um Messias vindo de uma linhagem real. Vocês não entenderam, né? A fome e a carestia faziam tal devastação na cidade que o número dos que ela destruía era impossível de se conhecer. Isso é o historiador escrevendo aqui, tá? Isso está escrito no livro 6º da Guerra dos Judeus, né? Guerra dos Hebreus.
livro 6, capítulo 19, parágrafo 458. Os famintos moradores de Jerusalém comiam até mesmo as solas dos sapatos, o couro dos escudos ou com um punhado de feno podre. Feno. Esse negócio vocês dão para os cavalos aí comer. Feno. Então isso aconteceu no cerco da cidade, no ano 70, a grande tribulação, que eles dizem que não foi grande tribulação, que vai acontecer coisa pior nos dias de hoje. Joséfo ainda relata o caso de uma mãe que comeu o seu próprio filho. O sistema religioso, ele esconde muita coisa, viu? Porque, meu querido, não é interessante, entenda isso, não é interessante para o sistema religioso de hoje que você entenda que Jesus já veio no ano 70. E que você não precisa desses homens para nada. Eles precisam que você entenda que se você não frequenta lá, quando Jesus voltar, você fica. Se você estiver fora da igreja, o diabo vai te pegar. Outro ser que eles criaram, né? E se você for pego, meu querido, fora da igreja, você vai para o inferno. Então, meu querido, esses três pontos, eles não abrem mão, porque essa é a base das suas riquezas. Você precisa entender, meu querido, que Jesus ainda vai voltar. Você precisa entender que o inferno é real. Você precisa entender que o diabo é real. Porque senão eles não seguram você lá dentro. Se eles pregarem o evangelho da graça, ninguém fica lá, meus queridos. Ninguém fica. Porque você vai olhar na cara desse abençoado aí e vai chamar ele de mentiroso. Você vai falar, você mentiu para nós, seu desgraçado. Você mentiu para nós. Colocou medo em nós só para a gente ficar aqui dando dinheiro para vocês, né? Sem vergonha. É isso que vai acontecer, meu querido. E uma hora isso vai acontecer. Eu não fui o último a sair do sistema religioso. Não fui o primeiro e nem você o último. Muitos outros vão acordar para a verdade. E eles usam muitos pontos, como Mateus 24:3. Os discípulos questionam a Jesus sobre os sinais. Os discípulos questionando Jesus sobre os sinais estavam dentro de uma conversa particular e o Senhor abriu o verbo para eles. Vai ser assim, 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 assim. E a expressão que ele usava, vocês. Não é nós. Não é vocês do mundo que vai vir, é vocês, discípulos. Lá em Mateus 24, verso 5, falsos cristos, falsos profetas. Aconteceu isso, meu querido, já falei aqui em outros vídeos. Aconteceu naquela época dos discípulos, apareceu muitos falsos cristos, apareceu muitos falsos profetas. Mateus 24, do verso 6 ao 10, cresceu a violência, guerras, rumores de guerra, tudo aconteceu naquele tempo, naquela geração. Marcos capítulo 13, verso 5, Jesus alerta para vigiar. Jesus está alertando os discípulos, vigie, discípulos, vigie, e ninguém se engane. Marcos 13, capítulo 9, perseguições, aconteceu ou não aconteceu? Claro que aconteceu, meu querido. Marcos capítulo 13, verso 7, guerras, haviam guerras ali, meu querido. Marcos capítulo 13, verso 8, nação contra nação e modificações da natureza, aconteceu. Terremotos aconteceram. É bíblico e é histórico também. Marcos capítulo 13, verso 11 ao 13. Violência contra irmão na fé e genéticos. Pais e filhos, etc. Isso acontecia naquela época. Sim, claro, para uma mulher chegar até a comer o próprio filho, meu querido, o que você acha? O que você acha? Se eles crucificaram o próprio Messias, o que você acha que eles eram capazes de fazer? Olha aqui, meu querido. Esse aqui é o subtítulo de sinais que aconteceram no ano 70. Olha o título aqui que está na minha Bíblia. Aqui, ó. Marcos capítulo 13, verso 14. A grande tribulação. Esse é o subtítulo que está na minha Bíblia. A não ser que venham outras, né, tribulações, né? Ricardo Teixeira, no cerco de Jerusalém, as mães comeram os seus filhos. Exatamente, irmão Ricardo. E você viu aqui o subtítulo que está na Bíblia, né?
Subtítulo que os padres colocaram, né? A grande tribulação. Interessante, né? Jesus falou que nunca haverá uma grande tribulação como essa e que nunca houve e nunca haverá. Então eu já mostrei aqui que em Marcos, capítulo 13, versículo 44, na minha Bíblia, lá no subtítulo está escrito a grande tribulação. Vamos ler? Marcos 13, 14. Ora, lembrando que os discípulos estão em uma conversa em particular com o Messias aqui, ok? Fechado aqui, ó. Discípulos, o Messias. Ora, quando virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, veja, meu querido, que aqui, ó, nessa leitura, é uma leitura que pega um território, né? Geograficamente falando aqui, Jerusalém, Judéia, os montes, né? Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Agora, meu querido, se essa palavra é uma palavra para outras gerações, aqui não poderia ter esse nome Judéia. Não poderia estar o nome Judéia. Os que estiverem em uma nação, corra para outra nação. Seria mais ou menos assim, né? Agora, por que ele usa o termo os que estiverem na Judéia, fuja para os montes? É claro que aqui é territorial. Aqui nós devemos ler a Bíblia respeitando a geografia da escrita. Marcos capítulo 13, verso 19. Porque naqueles dias, que não eram dias muito distantes, mas próximos, né? Haverá uma tribulação. Olha aí, a grande tribulação. Tribulação tal qual nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora. Olha, meu querido, até agora, não é agora, século 21, é até agora, no tempo do apóstolo Paulo, dos discípulos, aqui o livro de Marcos. Uma tribulação tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora. O agora é o agora de Jesus, né? Jesus está conversando. Nem jamais haverá. Então, se não haverá mais, então essa tribulação que aconteceu aqui, né? Verso 17. Mas, ai das que estiverem grávidas. Foi isso que aconteceu lá no cerco, né? Quando eles estavam com fome, as mulheres comiam seus fetos, suas placentas. Por isso que o Senhor falou assim, ai das que estiverem grávidas. Por quê? Já pensou? Naquela fome que aconteceu, os homens comiam o couro dos seus escudos, as solas de sapatos, eles comiam feno apodrecido por causa da fome. Os corpos que iam caindo pela cidade eram tantos que mal os judeus conseguiam andar sem pisar um cadáver. Grande tribulação, meu querido, aconteceu naquela época. As mulheres escondiam seus fetos para outras pessoas não comerem, porque elas queriam comer. Mateus 24, 21. Porque haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Nem nunca mais haverá. Pois é. Então Jesus está dizendo, deixa eu desenhar aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar, porque é difícil entender isso, meu querido, porque nós que ficamos quase 25 anos lá dentro não havíamos entendido. Se não é a intervenção do Espírito, se não é Deus abrir nossa mente, nós nunca iríamos entender. Olha aí. Então Jesus está conversando com os discípulos, falando assim, olha, vai acontecer uma tal grande tribulação que nunca aconteceu desde o começo do mundo até agora. Ou seja, Jesus está falando, agora que ele fala, é aquela geração. Então os discípulos entenderam que eles iriam passar pela tribulação. Olha só. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Marcos capítulo 13, verso 24. Mas naqueles dias
depois da tribulação. Então, quer dizer, acabou a tribulação, já entra outro sinal, dentro da leitura de Mateus 24, né? Só que aqui eu estou lendo Marcos, porque Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24 está tratando do mesmo assunto, né? Só que com visões diferentes. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes que estão nos céus serão abalados. Então, eles esperam tudo isso aqui acontecer, assim como está escrito, literalmente. Só que aqui está falando de governos. Governos, autoridades, a lei, o antigo pacto, a antiga aliança, os poderes, né, poderes celestiais. Então, serão abalados. Abalados. E foi abalados. Foi demais. Verso 26. Então verão vir o Filho do Homem de carne e osso. Ou seja, ele vai se reencarnar. E isso é uma coisa que a Bíblia não aceita, a reencarnação. Porque Deus, ele se encarnou. Jesus de Nazaré morreu, ressuscitou, voltou a ser o Espírito. Agora, para ele tomar forma de carne, ele vai ser reencarnado. Isso já não pode. Dentro do conceito judaico não existe a reencarnação, né? Isso é coisa de espiritismo, ok? Então, para você ver Jesus descendo sobre as nuvens de carne e osso, aí, meu querido, ó, a vinda sobre as nuvens é trazer juízo. Na linguagem de figura judaica, é trazer juízo, tá? Se você quiser saber mais sobre isso aí, é só você buscar aí um judeu aí neutro, né? É melhor o neutro, né? Porque se for puxar muita sardinha, né? Eles não acreditam nem no Messias, como é que vai falar da escatologia? Se eles esperam ainda o Messias chegar, como é que vai ter escatologia? Se nem o Messias para ele existe ainda. Olha só, meu querido, 1 de João, capítulo 4, verso 3. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Mas esse agora, meu querido, não é agora esse momento que nós estamos falando. O agora é o agora do apóstolo João. Então, naquela época, lá bem antes do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo não havia se convertido aqui ainda, né? Então, se a carta do apóstolo Paulo de Tessalonicenses foi no ano 50, imagine aqui a fala do apóstolo João, né? Quanto tempo não faz, né? E naquela época já estava no mundo. João capítulo 14, verso 19. Ainda um pouco, tá? Um pouquinho, não é 2000 anos, é um pouco. E o mundo não me verá mais. Olha o que Jesus falou. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. E eles querem ver Jesus, né? Mas vós me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Claro. Ressurreição, né? Então eu quero deixar aqui, meu querido, duas passagens bíblicas, que um dos sinais que os legalistas ensinam no seu modo futurista é que um dos sinais seria o mundo ser evangelizado. Eu já expliquei que nos dias de hoje não tem como. Porque a cada instante agora está nascendo milhares e milhares de crianças. Essas crianças, para elas serem salvas, elas têm que crer na pregação. Como que um recém-nascido vai crer na pregação? Não vai, né? Como que um adolescente, uma criança vai crer? Segundo o ensino religioso, eles só batizam crianças após os 12, porque aí eles podem crer. Não é isso? É isso, né? Então, dentre esse 1 ano a 12, já vão nascer mais milhares e milhares e milhares de crianças. E até essa criança chegar aos 12 anos, né, para crer na pregação, vai nascer mais milhares e milhares. Né? Ou seja, não para, né? Só que, no tempo do apóstolo Paulo e dos discípulos, a pregação alcançou o mundo todo daquela era. Olha aí, Colossenses capítulo 1, verso 23.
se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança, do evangelho que ouvistes. Olha só, meu querido. Paulo aqui está falando aos irmãos de Colossenses. Essa carta foi escrita no ano 58. Então, no ano 58, o apóstolo Paulo já está falando para aquela geração, que toda aquela geração foi alcançada pelo evangelho. Todo aquele povo. Olha aí. Vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura. Toda o que é? É alguns? Não, toda é toda. Que há debaixo do céu. Olha, meu querido, não é debaixo do território judeu, não é debaixo de Jerusalém, não é debaixo da Judéia, não é debaixo de Samaria, não, meu querido, é debaixo do céu, aquele mundo habitado daquela época, e do qual eu, apóstolo Paulo, fui constituído ministro. Só isso aí, irmão Orlando? Não, tem mais aqui, ó. Romanos capítulo 10, verso 16 ao 18. Mas nem todos deram ouvidos. Olha só, a pregação chegou a todos. Chegou a todos, tá? Só que nem todos deram ouvidos. Por quê? Nem todos deram ouvidos ao evangelho, pois Isaías, o profeta Isaías, ele diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Quem deu crédito? Verso 17. Logo, a fé é pelo ouvir. A fé não é por você frequentar uma denominação. A fé não é você fazer parte de um hall de membro. A fé é você ouvir a pregação. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Não é de Moisés, meu querido. As denominações hoje, elas pregam um evangelho misto. Uma salada mista. Tem mais Moisés lá dentro do que Cristo. Suas campanhas são baseadas, firmadas no Antigo Testamento. As suas festas de luas são baseadas no Antigo Pacto. As suas cobranças de dízimo são firmadas nas leis mosaicas. Os seus cerimoniais são firmadas no Antigo Pacto. As suas festas variadas, festa das primícias, né? Eu já fui membro de uma denominação que todo ano faz a festa das primícias. Você leva dinheiro lá. Leva oferta, um envelope recheado. Da onde que eles tiraram a festa das primícias? Antigo Testamento. A lei de Moisés. Então, meu querido, dentro desse local aí, infelizmente eu tenho que falar isso, meu querido, em uma forma de alerta. Não tem nada contra A, B, C. Eu estou falando do sistema religioso evangélico. Sistema religioso evangélico. Dentro deles, ali daquele sistema, tem mais Moisés do que Cristo. Aliás, eles nem precisam de Cristo. Eles precisam de Moisés para manter as pessoas presas lá dentro. Por quê? Porque eles estão ressuscitando de uma forma ou de outra, né? Porque a lei foi abolida em Cristo, Romanos capítulo 10, verso 4, e Efésios capítulo 2, verso 15. A lei terminou em Cristo, meu querido. Mas só que o sistema religioso, de uma forma ou de outra, eles inculcaram na mente do povo que a lei segue. A lei segue. Mas a lei, meu querido, são 613 itens. E quando os judeus não cumpriam todo aquele rol de leis, se eles fizessem 612, mas nos 613 eles falhassem, eles eram culpados de todos aqueles 613. Por isso que eles precisavam de um libertador, porque eles não cumpriam a lei. Eles falhavam. Então, meu querido, o que o sistema religioso faz hoje, ele conduz você em um caminho de maldição. Porque quem não cumpre a lei está em maldição. Tiago lá mesmo diz, se você segue a lei e não cumpre ela toda, você é devedor de todas as leis. Você está em condenação. Gálatas capítulo 3, verso 10. Todo aquele que anda por lei está debaixo de condenação, pois ninguém é justificado por lei. É por graça, meu querido. É favor imerecido.
Mas eles precisam da lei de Moisés, porque toda vez que é lido o livro antigo, as lições antigas, que é o antigo pacto, de uma forma, meu querido, que só Deus sabe, o véu é colocado sobre os olhos dos incautos e eles não conseguem enxergar o evangelho do Cristo, a graça de Cristo, de que você não é conduzido mais por homens, você não precisa de intercessores mais, meu querido, você fala direto com o Pai, o caminho foi aberto, o caminho vivo e eficaz é Cristo, não há nenhum intercessor, meu querido, entre o homem e Deus, não há. Cristo, ele abriu o caminho. O muro da separação foi quebrado, desfeito. Hoje você tem um acesso livre a qualquer momento, porque o próprio Deus habita o teu espírito. Mas isso não é legal para o sistema religioso, que você entenda isso. Porque muitos não vão suportar olhar para a cara desse homem aí e dizer, ó, você mentiu esse tempo todo para mim. Então muitos vão sair. Talvez uns não saiam, porque aquele homem também, como nós, fomos vítimas do engano. Então, se ele for sincero com as escrituras e com ele mesmo, ele vai falar com o povo, olha, eu preguei mentiras, me desculpe. E com certeza eles não vão sair de lá. Você vai poder continuar se reunindo naquele local. É claro, com uma outra mentalidade, com outra visão. Se você quiser continuar, você vai continuar. Verso 17, Romanos 10, 17. Logo a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Verso 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, o apóstolo Paulo responde, sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles. Deles quem? Do apóstolo Paulo, dos discípulos, todos aqueles que receberam o poder do Espírito para falar outras línguas, que é idiomas, eles foram capacitados a ir a outras nações e falar o idioma daquelas outras nações, e por isso a palavra chegou a todos, assim como diz aqui, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Ah, irmão Orlando, você está inventando versículo aí. Ah, eu estou inventando, né? Eu vou colocar aqui para você ver. Olha aí, meu querido. Romanos capítulo 10, do 16 até o 18. Pode ler aí. Não tem pressa não. Lá no finalzinho ali, ó. Deixa eu colocar aqui, porque isso aqui é muito importante. Verso 18. Vou colocar até um vermelho aqui para os irmãos destacar aqui, ó. Olha aí, meu querido. Olha, que bacana, hein? Olha aí, Romanos 10, 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. E aí, meu querido, o que vocês acham? Você acha que Jesus não veio naquela geração? Ou ainda vai ter que pregar outro evangelho para outras nações e Jesus venha de novo? Aí já é a terceira vinda, né? Então, meus queridos, fico por aqui. Graça e paz a todos. Obrigado mais uma vez, o carinho de todos vocês.